Glorificado seja Deus. Deus escreveu em línguas estranhas e usou o seu profeta Daniel para interpretar aquilo que Deus, tinha escrito em um idioma desconhecido de todos os homens na terra. Isso está registrado no livro do profeta Daniel, no seu capítulo de número 5, no seu versículo de número 24 ao 28. Pois assim está escrito. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 5, versículo de número 24 ao 28. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Observe que nessa passagem, Deus escreveu na parede do palácio do rei Belsazar em Babilônia, em um idioma desconhecido de todos os homens na terra. E ele usou o profeta Daniel para interpretar aquilo que ele tinha escrito em um idioma desconhecido de todos os homens na terra. Isso mostra claramente que existe um idioma desconhecido dos homens na terra. Existe uma língua estranha. Existe uma língua que só pode ser interpretada por alguém que tem o dom do Espírito Santo de Deus. Entendeu? Eu quero, através dessa mensagem, refutar um vídeo feito por Geraldo Moraes, intitulado Deus não fala em línguas estranhas. A Bíblia refuta Geraldo Moraes. Ele diz que Deus não fala em línguas estranhas. Porém, a Bíblia diz que Deus fala em línguas estranhas. Aqui nós podemos ver claramente línguas estranhas e interpretação das línguas estranhas. Se nós observarmos os relatos bíblicos que falam sobre línguas estranhas, começando por 1 Coríntios, no seu capítulo de número 14, em diante, ali nos seus versículos, ali mostra que Paulo estava enfatizando línguas e profecia. Paulo diz que o que fala em línguas estranhas, ou seja, o que profetiza, é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que haja intérprete. Porque as línguas estranhas, ela não fala aos homens. Aqui em Daniel mostra que quando Deus escreveu na parede do rei Belsazar, do palácio do rei, ali foi apenas um sinal. O que é um sinal? Um sinal é algo sobrenatural. Um sinal é algo que chama a atenção. Um sinal é o que? Um milagre, né? É uma cura, um milagre, uma ressurreição de mortos, né? Existem também sinais naturais na natureza. Tudo isso são sinais, aquilo que chama a atenção. Porém, a revelação, né, é outra coisa. A Bíblia diz que a língua é um sinal para o infiel e não para o fiel. Por quê? O fiel, que é o crente, né, o cristão, ele deve conhecer sobre as línguas estranhas, a não ser que ele seja indouto, ou seja, ainda que seja crente, mas desinformado acerca deste assunto. Ele sendo indouto ou infiel. Indouto é aquele que não conhece, seja crente, seja descrente, mas que não tem entendimento acerca das línguas estranhas. Essa pessoa é um indouto. Existe também o infiel, que é o descrente. Tem aquele que mesmo se dizendo crente, não acredita, continua sendo um infiel, um crente descrente, um crente infiel, crente que não acredita na palavra de Deus. Por isso Paulo diz que os indoutos e infiéis, eles se escandalizam, eles falam mal, chamam de loucos aqueles que falam em variedades de línguas, porque
como Paulo disse, se toda a igreja congregar no lugar, a igreja de Deus, e todos falarem em línguas estranhas, e entrarem doutos ou infiéis, o que é que ele vai dizer? Que estão todos loucos. Não é isso? Ele vai taxar como loucos aqueles que, pelo Espírito Santo de Deus, estão falando em línguas estranhas. Por quê? Porque eles são indoutos ou infiéis. Ou indoutos ou infiéis. E é isso que muitos crentes hoje estão sendo. Indoutos ou infiéis. Indoutos ou infiéis. Ou indoutos e infiéis ao mesmo tempo. Porque desconhece ou não, ou desconhece acerca do assunto das línguas estranhas, ou conhece e por ser infiel age como se não conhecesse, ou é descrente, não acredita mesmo, ou não tem entendimento, porque, um exemplo, uma pessoa novo convertido, ouviu falar de Cristo, entendeu, se converteu, mas ainda não ouviu falar sobre línguas estranhas. Essa pessoa é crente, é fiel, porém ela é indouto quanto o assunto das línguas estranhas. Ela é fiel, porém é uma pessoa que é indouto quanto às línguas estranhas. Mas tem aqueles que são infiéis, descrentes, também nunca ouviu falar de Jesus, não sabe nada, né? E aí é um descrente, chega no lugar, tá todo mundo falando em língua, né? Ele vai, que loucura é essa? Não estou entendendo nada. Aí Paulo diz que, mas se todos profetizarem, os segredos dos seus corações serão expostos, né? E ele lançará sobre o seu rosto, publicando que Deus verdadeiramente está naquele lugar. Por quê? Uma pessoa chega no lugar, aí a pessoa começa a profetizar. O que é profetizar? É falar pelo Espírito aos homens. O que é línguas estranhas? É falar pelo Espírito a Deus. Quando a pessoa fala em línguas estranhas, ela não está falando aos homens, sim a Deus. Porém, quando a pessoa está falando, está profetizando, ela está falando pelo Espírito ao entendimento do homem. Está entendendo? Então é Deus falando para o homem através da pessoa que tem um dom de língua, porque a pessoa está falando impulsionada pelo Espírito. Qualquer pessoa que falar pelo Espírito em um idioma desconhecido dos homens na terra, essa fala será línguas estranhas. Agora, porém, se alguém na terra entender, está sendo profecia. Por isso Paulo fala, línguas e profetizar. Línguas e profetizar. Profecia é maior do que língua quando não há intérprete. Quando há intérprete, profecia, ou seja, a língua se torna em profecia. É isso que Paulo está dizendo. Por isso Paulo chama a atenção. Falar em línguas estranhas, mas principalmente profetizar. O que fala em língua é maior, ou o que profetiza é maior do que o que fala em língua, a não ser que haja intérprete. Se houver intérprete, as línguas se tornam em profecia do mesmo jeito. Está entendendo? Assim como em Babilônia, o escrito de Deus se tornou em profecia. Depois de interpretado por Daniel, se tornou em profecia. Nós podemos concluir que línguas estranhas é o homem falando pelo Espírito em mistério com Deus. E profecia é Deus falando pelo Espírito aos homens. Isso aconteceu em Atos 19, 1 a 3, quando ali Paulo encontrou aqueles 12 varões, e Paulo perguntou em que batismo eles eram batizados, eles disseram que era no batismo de João. Paulo então explicou que João batizou com água para o arrependimento, dizendo que cresce naquele que haveria de vir depois dele, e esse é Jesus. Perdão. Então aqueles homens foram batizados em nome de Jesus. E pondo Paulo as mãos sobre eles, veio o Espírito Santo. Um momento, vou beber um pouco de água aqui, a garganta está ressecada. E pondo Paulo as mãos sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo.
E eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Observe que foi dois eventos distintos: línguas estranhas e profecia. Línguas, falaram em línguas estranhas e, preposição e, profetizaram. Começaram a falar em línguas estranhas e a profetizar. Por que Paulo distingue falar em línguas estranhas e a profetizar? Porque eles falavam um idioma que ninguém conhecia, nem Paulo conhecia, e também eles falavam e Paulo entendia. Pelo Espírito, ele falava o que Paulo não entendia e falava aquilo que Paulo entendia. Então eram línguas estranhas e profecia. Em Atos 10, no versículo de número 45 e 46, ali, Pedro, na casa de Cornélio, quando começa a falar em Espírito Santo sobre todos que estão na casa, eles começam a falar em línguas estranhas e a magnificar a Deus. Vou dar uma pausa aqui no vídeo, daqui a pouco eu continuo que estão me chamando aqui. É assim. Glória a Deus. Glorificado seja Deus. Retornando ao vídeo. Fui ali atender uma pessoa que estava me chamando, mas estou de volta. Como eu estava falando em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 10, no seu versículo número 46 e 47, não me falha a memória, quando ali na casa de Cornélio, Pedro começa a pregar a palavra de Deus, vem o Espírito Santo sobre todos os gentios que ali estavam, né? Que Cornélio era gentio, e os gentios que estavam ali receberam o Espírito Santo. E eles começaram a falar noutras línguas, é isso, em línguas estranhas, e a magnificar a Deus. Olha, falavam em línguas estranhas e magnificavam a Deus. Duas coisas distintas. Eles falavam em línguas estranhas, porque Pedro não entendia nada, ninguém entende. E também eles profetizavam, porque Pedro consegue distinguir línguas estranhas e profecia, porque eles falavam em línguas estranhas, Pedro não entendia, e também falava, magnificavam a Deus, e Pedro entendia. Pedro e os que ali estavam, né, Pedro, ouviam, os que eram da circuncisão que estavam com Pedro, ouviam eles falarem na língua, no entendimento deles. Então aí mostra claramente línguas estranhas e profecia. Eles falavam em línguas e magnificavam a Deus no entendimento dos que eram da circuncisão, que estavam ali com Pedro. Então disse Pedro: pode porventura alguém recusar a água para que não sejam estes batizados? Olha, o batismo com água. Esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo. Então mandou Pedro que fossem batizados em nome de Jesus. Eles já tinham sido batizados com o Espírito Santo. Aí Pedro manda que eles fossem batizados com água. O batismo com o Espírito Santo não substitui o batismo com água. Tá entendendo? Eles tinham sido batizados com o Espírito Santo, falaram em línguas, magnificaram a Deus no idioma humano, ou seja, falaram em línguas, profetizaram, e mesmo assim, o batismo com o Espírito Santo não substituiu o batismo com água, não substituiu o batismo em nome de Jesus. Se nós formos para Atos capítulo de número 10, no seu versículo de número 11, também ali Pedro ainda explica o relato, né? Pedro ainda tem que justificar a igreja o porquê ele batizou gentios, porque até então eles pensavam, os apóstolos pensavam que o batismo era só para os judeus. Então vou ler aqui uma passagem aqui, um versículo aqui, que Pedro relata, Pedro justificando-se a igreja, ele disse assim, ó: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós
ao princípio, como também sobre nós ao princípio. Onde foi o princípio da descida do Espírito Santo? Em Atos 2, não foi isso? Onde ali eles estavam reunidos no mesmo lugar, né? Como de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu todo a casa, todo o cenáculo, e foram vistas, olha o dom da visão aí, eles tiveram visão também e viram línguas repartidas como que de fogo, a qual repousaram sobre cada um deles, e eles começaram a falar nas outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E ali, no relato ali, diz que muitos diziam que eles estavam embriagados, outros ficavam admirados, porque os ouviam magnificar ou falar das grandezas de Deus, na sua própria língua, eles falaram das grandezas de Deus. Entendeu? Ali houve duas manifestações distintas também, porque aqui Pedro está dizendo, ó, e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio, como também sobre nós, da mesma maneira que o Espírito Santo caiu sobre os de Cornélio, da mesma maneira caiu sobre os discípulos no começo. É isso que Pedro está dizendo. Então, assim como eles, na casa de Cornélio, falavam em línguas e magnificavam a Deus, profetizavam magnificando a Deus, falavam em línguas estranhas, ninguém entendia. Mas quando eles magnificavam a Deus, era no idioma daqueles que ali estavam reunidos, os da circuncisão que estavam com Pedro. Então eles falavam em línguas estranhas e profetizavam, né? Magnificavam a Deus. Em Atos dos Apóstolos, ou seja, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, os discípulos falavam em línguas estranhas, eram tidos como bêbados, embriagados. Porém, quando eles profetizavam, eles falavam das grandezas de Deus. Aí aqueles judeus religiosos que eram de outras nações, mas que tinham ido ali para Jerusalém, né, por causa da festa do Pentecoste, eles estavam reunidos ali e de repente ele ouve, né, aquele barulho e eles correm para ver. O sinal chama a atenção, né? A Bíblia é um sinal para o infiel. A Bíblia é um sinal para o indulto, para o infiel. É isso? Então, eles, por não conhecer, aquilo chamou a atenção deles. Eles foram para aquele lugar. E ali, o que aconteceu? Eles começaram a ouvir que eles não somente estavam falando aquelas línguas que eles não entendiam nada, como também eles estavam entendendo na sua própria língua materna. Por quê? A mesma coisa, línguas estranhas e profecia. Línguas estranhas estão bêbados, para não dizer que estão loucos, né? Como em 1 Coríntios 14, 23, né? Como Paulo relata, ele explica, se entrar em doutos ou infiéis, ver todo mundo falando em língua, vai dizer que está o quê? Doido. Aqui eles aliviaram, não estão loucos, estão cheios de mosto, não é isso? Mas eles diziam, como pode ser? Não são todos esses galileus? Como, pois, os ouvimos falar na nossa própria língua materna que somos nascidos? Entendeu? Olha aí o mistério. Línguas estranhas e profecia. Eles não entendiam as línguas estranhas. Eles entendiam quando os discípulos profetizavam, assim como na casa de Cornélio. Então, aqui muitos dizem, não foi línguas estranhas porque o povo compreendeu. O povo não compreendeu línguas estranhas, o povo compreendeu a profecia. Atos 2, ninguém entendeu as línguas estranhas, entenderam as profecias. Atos 15, 45, 46, ninguém entendeu quando na casa de Cornélio eles falaram em língua, entenderam quando eles magnificavam a Deus. Como alguém poderia saber que eles estavam magnificando a Deus se fossem línguas estranhas? Não é isso? Como alguém poderia entender que os discípulos, em Atos 2, estavam falando das grandezas de Deus, se ele não estivesse falando, se fosse em língua estranha? Se a Bíblia diz, beber mais um pouco de água que a garganta está coçando ainda. Eita glória!
Então, quem fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. Você está em um lugar, ali um irmão está falando em línguas estranhas, ele não está falando com você. Quando em 1 Coríntios 14 Paulo fala que o que fala em línguas estranhas deve ficar calado, não é que não pode falar nada, não pode orar, não pode, é que não pode pregar, ensinar a palavra, que o contexto ali era falar. Era o culto de ensino, tanto é que Paulo diz que a mulher esteja calada nas igrejas. Isso é um assunto polêmico, porque hoje muitos dizem que a mulher pode pregar, ser pastora, ser tudo isso, porém a Bíblia não aprova isso. A Bíblia faz distinção entre o homem e a mulher, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas para que você possa entender, eu estou tocando neste assunto. A mulher esteja calada na igreja, não quer dizer que a mulher não pode falar, ela não pode falar acerca do assunto da palavra de Deus, é coisa para homem. Deus designou esta função. O ministério da palavra foi dado aos homens. A mulher que quiser agir dessa maneira, ela pode estar se fazendo como homem. Isso é abominação diante de Deus, por isso a Bíblia diz que é indecente. Eita glória! A garganta está coçando. O olho está lacrimejando. Mas a mensagem de Deus está sendo passada para a glória de Deus. Por graça e misericórdia do Senhor. Então, a mulher não deve se rebaixar a ser como homem, e nem o homem deve se rebaixar a ser como a mulher. O nosso valor está em permanecer na posição em que Deus designou. Saiu da posição, perdeu o valor. Mulher é mulher, homem é homem. Deus faz distinção entre o homem e a mulher. De Gênesis ao Apocalipse. De Gênesis ao Apocalipse. Deus faz distinção entre o homem e a mulher. A indistinção entre o homem e a mulher na vida conjugal ou nas coisas da igreja é o mesmo pecado de homossexualismo de origem espiritual. Porque a mulher estará se fazendo como homem, e isso é homossexualismo. Se a mulher não quiser cobrir o cabelo, né? Já estou entrando em outro assunto, que ela corte o cabelo como homem, se vista como homem, se assuma logo como homem. É isso que Paulo está querendo dizer. Então, por isso, Paulo diz, quando Paulo fala, quem fala em língua esteja calado, porque não deve falar acerca da palavra de Deus, a não ser por meio da... Como está escrito aqui, ó. Paulo dizendo, 1 Coríntios 14, 5. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Está entendendo? E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, que vos aproveitaria, se vos não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Tá entendendo? Então, a mulher e o homem que fala em línguas estranhas, é isso que Paulo está falando. Quem fala em línguas estranhas, como é que você vai falar em línguas estranhas acerca da revelação, doutrina, ciência? Como é que pode? Não é isso? Não tem como. Você vai falar e ninguém vai estar entendendo. E a mulher, porque é indecente que a mulher fale na igreja. Porque a mulher, ao falar, ao pregar, ao assumir como pregadora da palavra, ao assumir a posição de ensino da palavra diante dos homens, ela está se fazendo igual ao homem, não há distinção, mulher e homem é a mesma coisa, né, nesse contexto. Aí fica aquela questão como se fosse um homossexualismo de origem espiritual, não existe homem, não existe mulher nesse sentido, só não existe homem ou mulher para a salvação.
Não há macho nem fêmea, servo ou livre para a salvação. Mas no contexto, fora desse contexto aqui, existe uma grande distinção que Deus faz questão de chamar a atenção de Gênesis ao Apocalipse. Então, concluindo sobre as línguas estranhas. Línguas estranhas e profecia. Quem fala em línguas estranhas, se não houver intérprete, assim como a mulher deve ficar calada, assim como a mulher deve ficar calada, se a pessoa vai falar em línguas, no contexto de ensinar a palavra de Deus, a mulher deve estar calada no contexto de ensinar a palavra de Deus aos homens, na igreja. É indecente que a mulher fale na igreja, porque a mulher vai estar se fazendo igual a homem. Isso é indecente. A Bíblia fala indecente. Indecência é coisa da carne, é obra da carne. É indecente que as mulheres falem na igreja. Então, assim como a mulher não deve falar por ser indecente, também o homem não deve falar porque ele vai estar falando em línguas estranhas. O homem que estiver falando em línguas estranhas não deve falar, porque não vai trazer nenhuma edificação, senão confusão. As pessoas vão ficar, não está entendendo nada. E aí? Já imaginou? Uma pessoa chega no culto da palavra de Deus e começa né? Falando em línguas estranhas. Hein? A pessoa vai entender o quê? Hein? Já imaginou? Eu vou pregar a palavra de Deus e faço esse vídeo aqui todo assim. Randa kalamandorobi neriki de hori kalamandarasai. Hori canto rode hanevasui de clanto menevasui de clama subia. Rada galamarada galabashuri canto robe narrasori bicai. Oriande kleibode hanevasori miki andorobe narrasori bicai. Você entendeu alguma coisa? Nem eu. Tá entendendo? Então isso aqui não vai trazer edificação nenhuma. Era isso que Paulo estava corrigindo. Tem uma passagem aqui, em 1 Coríntios 14, deixa eu ver se eu acho o versículo aqui, que Paulo diz: o que farei, pois? Orarei em língua, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com o entendimento. Ou seja, Paulo está dizendo: eu não vou orar somente em línguas, não vou orar somente com espírito, eu vou orar também com o entendimento. Eu não vou cantar só com o espírito, eu vou cantar também com o entendimento. Tá entendendo? Não só com o espírito. Já imaginou? É o que estava acontecendo na igreja de Coríntios. O pessoal era tão pentecostal que só queria pregar em línguas. Culto da palavra de Deus, o cara está pregando em línguas. Não é dizer que você está pregando, de vez em quando você fala em línguas, que você pode estar pregando e também em espírito de oração falando com Deus, né? A línguas estranhas, conversando com Deus, e no idioma humano, falando como homem. Não é errado, desde quando as pessoas tenham a maturidade e entenda que a pessoa está em espírito de oração com Deus, falando em línguas e falando com elas no entendimento em que elas compreendem. Se há maturidade, não há escândalo. Se não há indulto e infiel presente, pode sim, né? Pode sim, a pessoa está ali falando e, ao mesmo tempo, falando ao povo e conversando com Deus, né? Em espírito de oração com Deus e, ao mesmo tempo, pregando aos homens. Isso é maravilhoso. Desde quando não haja escândalo, desde quando haja ordem e decência. Tá entendendo? Então, como Paulo fala, que aproveita se eu for ter convosco, falando em línguas estranhas, se eu não falar pela profecia, por meio da ciência, por meio da doutrina, da revelação, vai adiantar o quê? Nada, não terá nenhuma edificação. Não que as línguas estranhas não sirva para nada, porque a língua estranha serve para edificação pessoal. Ela dá descanso à mente. Às vezes você quer falar algo para Deus e não tem palavras para expressar, então você vai no Espírito. No Espírito você pode orar a noite inteira que não vai te faltar palavras.
Mas no entendimento humano, daqui a pouco você começa a repetir palavras. E no espírito, se você estiver repetindo no espírito, não é da sua conta. Não é você quem está falando, é o Espírito Santo que está falando através de você, é o seu espírito falando com Deus através do Espírito Santo de Deus. Você não tem nada a ver com isso. É uma questão espiritual, tá entendendo? Então, precisamos amadurecer, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, aquele que é o nosso maior, melhor e grande amigo. Tá entendendo? Muitos andam aí falando mal de quem fala em línguas estranhas, como os indoutos e infiéis. Apenas os indoutos ou infiéis se escandalizam, chama de louco, né? Diz que Deus não está, que não é de Deus. As línguas estranhas criticam, blasfemam, não é isso? Por falta de entendimento. São indoutos, são infiéis. Dizem que são cristãos, pode até ser, mas são indoutos. Cristão, indoutos, não tem entendimento acerca do assunto e aí começa a falar mal, a discriminar. A Bíblia diz que quem fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. É importante se edificar a si mesmo no espírito, para depois poder edificar ao próximo. Pessoa que ora está se edificando, seja no entendimento humano, seja em línguas estranhas. Você precisa de um fortalecimento espiritual, você pode orar no seu entendimento ou em línguas estranhas. Quem ora em línguas estranhas, ora bem, porém o entendimento fica sem fruto. Eu consigo estar trabalhando, falando em língua, ouvindo uma pregação e ao mesmo tempo falando em línguas, porque a mente fica, livre, entendeu? Você está com sua mente livre. Para você falar em línguas, você não precisa estar pensando. Você pode falar, entendeu? Sem ocupar sua mente. Por isso, uma pessoa que ora em línguas estranhas, ora mais, entendeu? Você pode amanhecer o dia, orando, passar o dia todo falando em línguas, entendeu? Porque não vai te faltar palavras, entendeu? Não vai te faltar palavras se você repetir. Não usei de vãs repetições, foi dado para o homem e não para o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo quiser repetir a mesma palavra, com o Espírito Santo de Deus, esse mandamento não foi dado para o Espírito, e sim para os homens. Lá em Daniel, mene, mene. Daniel disse a interpretação é mene. Não falou mene, mene. Mene. O facim foi traduzido como Pérez. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Quem é Geraldo Moraes? Para dizer que Daniel interpretou errado. Hein? Que possamos vigiar, que possamos crescer na graça e no conhecimento daquele que é o nosso maior, melhor e grande amigo, e que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os que com sinceridade de coração amam ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a pergunta está de pé: em que língua, em que idioma? Não é isso? Mene significa contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, em que língua, em que idioma tekel significa pesado foste na balança e foste achado em falta. Hein? Em que língua, em que idioma Pérez significa? Como é que diz? Deixa eu ver aqui, eu já esqueci. Pérez. Pérez. Em que língua, em que idioma Pérez significa? Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E agora, Geraldo Moraes disse que não existe um idioma desconhecido dos homens na terra das nações, que todo idioma que existe, alguma nação fala. Então me responda aqui, né? Será que em Babilônia, será que nos dias de hoje existe alguma nação em que Mene, Tekel ou Facim tem o mesmo significado que Daniel deu pelo Espírito Santo?
O desafio está de pé. Tá entendendo? Concluo dizendo: Deus fala em línguas estranhas, sim. A Bíblia mostra isso. Amém. Em breve, se Deus conceder graça e misericórdia, como está escrito, se Deus quiser, se eu estiver vivo, estarei fazendo outros vídeos, outros vídeos, se Deus quiser, e se eu estiver vivo, sobre outros assuntos para a edificação da igreja, em nome de Jesus. Eita, vem minha filha gritando. Ainda bem que estou no final do vídeo. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.